moças lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Assassinato no Fim do Mundo, que é a nova minissérie dos mesmos criadores de The Oasis. Então assim, gente, estamos muito bem servidos, um enredo maravilhoso, e eu vou falar aqui o que eu achei desses 3 primeiros episódios que já estão disponíveis no Star Plus. A série, ela tá com lançamento semanal, então esse vídeo aqui ele não vai ter spoilers inicialmente, mas eu quero comentar algumas coisinhas do que eu acredito da trama mais no final do vídeo, mas aviso vocês e também deixo aqui no menuzinho, tá certo? E muito provavelmente, né, quando a minissérie encerrar, eu volto aqui com spoilers pra gente discutir o enredo, né, de uma forma geral. Então, pra não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui na trama a gente acompanha majoritariamente a Darby, que ela é uma detetive amadora, mais ou menos que nem a galera que faz conteúdo de true crime, existe tipo aqueles detetives de internet, ela é mais ou menos isso aí, mas ao mesmo tempo ela também tem um envolvimento a mais, porque o pai dela é daquelas pessoas que trabalham em necrotério, então ela sempre teve contato com isso, e aí em determinado momento um bilionário, ele convida 8 pessoas com importâncias diferentes para descobrir a sobrevivência do futuro do mundo. Só que um assassinato acaba acontecendo e a Darby, ela começa a investigar e ela precisa descobrir o quanto antes que chegue a sua própria vez. Bom, gente, como eu falei no início, né, é uma minissérie dos mesmos criadores de The Way, então você com certeza pode esperar que tenha uma trama bem aprofundada, com discussões extremamente inteligentes, e as temáticas aqui da série, elas nunca foram mais atuais possíveis, porque uma das coisas que eles acabam discutindo bastante, principalmente com essa questão de relação da sobrevivência do mundo, eles trazem discussões climáticas pra gente, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem vivido com essas ondas de calor. Eu acho que nunca foi tão atual, que a gente tem falado sobre as novas altas temperaturas, de ser um novo normal, né, principalmente com relação à ebulição global e não mais essa fase de aquecimento global. Então aqui eles têm uma projeção, por exemplo, de pessoas que sobreviveram, né, a essa grande mudança climática até ali 2050, e discute essa questão de sobrevivência, mas lógico, todo envolto de uma grande tecnologia. Então tem muita discussão sobre inteligência artificial. Aqui a gente tem um personagem específico, né, que é como se fosse uma Siri, só que muito mais tecnológica zona, e isso também acaba sendo uma camada para a própria Darby, porque ela é hacker, né, então tem todo o envolvimento dela com isso, além também, né, da admiração dela pela Lee, que é a personagem da Brit, que também é uma super hacker e que sumiu depois de um período porque ela passou por determinadas coisas, enfim, vocês têm que assistir, mas saibam que é uma discussão interessante, principalmente quando a gente tá falando sobre a era digital e sobre privacidade das pessoas. Então, assim, as temáticas e como eles vão envolvendo esses personagens dentro dessa trama principal de true crime é realmente sensacional, eu gostei muito. A série, ela me passou meio que uma vibe como se fosse tipo 9 desconhecidos, não sei se vocês assistiram, que é basicamente, né, 9 pessoas diferentes e muito ricas, elas vão para o que seria esse spa. Aqui não é bem um spa, é um hotel ali super tecnológico, mas ainda assim eles não têm essencialmente uma conexão, pelo menos até o momento que a gente tá assistindo aqui a minissérie. Então, como eu falei, lembra muito um pouco 9 desconhecidos, com uma junção de Agatha Christie, de quem é o assassino, porque todas aquelas pessoas que estão ali, elas são pessoas que a Darby, ela vai desconfiar, ela vai investigar. Então é uma trama de investigação muito interessante de acompanhar e muito bem feita, porque a gente já viu inclusive outras adaptações da Agatha Christie que elas não foram tão bem boladas, e aqui eu digo pra vocês que de fato é algo que te instiga, que te prende. E eu diria até que é uma minissérie que ela acaba tendo alguns teores de terror em alguns momentos, sabe? Dá pra ver que eles utilizam um pouco do terror até narrativamente dentro desse suspense de descoberta, de investigação, mistério que a gente ama. Inclusive, gente, é muito interessante a narrativa, porque pra gente conhecer mais essa personagem, a Darby, a gente tem uma investigação ali no passado e essa investigação que acontece no presente. A gente é situado tanto pela fotografia, né, que a gente vê uma fotografia um pouco mais aquecida e ela tá com o cabelo marrom também, e no presente a gente tem uma fotografia mais
mais azulada, ela tá com o cabelo rosa já, e essas duas tramas elas correm em paralelo. Essa parte da trama é o que eu vou falar mais no final do vídeo, que eu vou abrir um pouquinho com teor de spoilers de como eu acho que a gente vai acompanhar aqui a minissérie. Mas antes eu queria falar também muito sobre o elenco, porque assim, gente, a Darby simplesmente é a Emma Corrin, e ela assim tá tão diferente, mas em determinado momento que eu tava assistindo o primeiro episódio, eu falei assim, gente, é a Lady Di jovem, né? Porque eu não sei se vocês assistem The Crown, né? Como a série ela trabalha passagens de tempo, ela foi a princesa Diana, né? Quando era mais jovem ali, quando ela conheceu o príncipe e tudo mais. Então, ela é uma excelente atriz, ela aqui tá simplesmente incrível. Mas eu preciso dizer que o parceiro dela, o Harris Dixon, que faz o Bill aqui na série, também foi um personagem, ator, né? Que me surpreendeu, e eu acho que eles combinam muito, eles têm muita química, então é bastante interessante de acompanhar a jornada deles, inclusive desde quando se conheceram, né? Mas eu devo dizer também que temos a presença da nossa brasileira Alice Braga, maravilhosa, que tá de novo incrível. Essa mulher aí já dominou Hollywood e ela tá aqui na série e é uma personagem bastante interessante. Agora, lógico que eu também não podia deixar de falar, né, da própria Brit, maravilhosa, que além de ser a criadora, junto com o Zal, ela também tá inserida aqui na série, né? E ela é interessante porque ela sempre é uma personagem muito misteriosa, sempre ali serena, assim, que nem a gente via mais ou menos em The Way. Eu gosto bastante dessa característica e, assim, eu acho que o elenco dessa série, inclusive com o nosso Bill Clinton aí, né, também, eu não poderia estar mais feliz. E, lógico, outro aspecto que eu não podia deixar de falar, que pra mim é um super forte da série, é a trilha sonora, que tá simplesmente incrível. Essa é pra quem assistiu. Mas tem música também aí de trilha sonora de Dark, então pra mim traz até mais um senso assim de investigação. Cara, com certeza esses dois se conversam, né? Esses quatro na realidade, né? São dois criadores de Dark The Way e se admiram. Eu pelo menos criei essa fic na minha cabeça, mas eu acho que trazer algumas trilhas de Dark deu um boost maior até pra essas questões de investigação, sim. Como eu falei no início, né? É uma minissérie, ou seja, acabou a temporada, acabou a trama. Acho que eles ficaram traumatizados tanto quanto a gente com o cancelamento de The Way, que não teve sua finalização. Mas a gente tem aqui uma minissérie de 7 episódios, tendo seu último episódio no dia 19 de dezembro. Ao todo, até o momento que esse vídeo tá sendo gravado e publicado, a gente tem 3 episódios no Star Plus. E os episódios estão saindo aí semanalmente. E assim, gente, é uma trama que te instiga. Eu tô super ansiosa, principalmente depois dos acontecimentos finais do terceiro episódio, de como vai se dar, né, principalmente essa questão da investigação. Mas eu confesso pra vocês que eu tô muito interessada na trama do passado, porque eu acho que é um mistério muito interessante. E aí, gente, eu vou entrar naquela área com spoilers, né, pra gente discutir um pouquinho de como se dá essa trama aqui, o que eu acredito que vai acontecer. Eu não diria que é uma teoria, mas pela narrativa do que a gente tem acompanhado, eu acredito que a investigação do passado e a investigação do presente, elas vão se conectar de alguma forma, simplesmente porque a gente tem toda a questão da prata, do metal. Nos 2 primeiros episódios, quando eles saíram, só não lembro se foi no primeiro ou no segundo agora, eles mostram, né, que eles tiveram contato com um assassino que eles estavam investigando ali no passado. E uma das coisas muito presentes desse assassino era o metal, tanto que eles ficam falando do assassino da prata, né? E eles têm um anel, né, que até o corpo que eles encontram ali na casa, que tinha um anel de prata, e o que eles tinham ali em posse e tudo mais. E uma das primeiras coisas que a gente vê aqui quando eles vão para esse hotel ali, né, convidado pelo Andy e pela Lee, eles também recebem um anel de metal. E é interessante porque nesse terceiro episódio eles revelam ali que o assassino, ele não ligava, né, pro que estava sendo feito, porque ele achava que ele nunca ia ser pego. E quem geralmente tem, né, esses feelings assim, são pessoas ricas, né, porque elas estão acima ali. Aqui a gente também tem uma discussão, né, no social, meio que ali nas entrelinhas. Eu acho que eles podem se aprofundar até um pouco mais, principalmente quando a gente está discutindo sobre pessoas extremamente bilionárias ali, né, e ricas. E também porque quando o Andy, ele chega a discutir ali com a Darby sobre o luto, ele fala que tinha um gosto de metal que é associado à morte. Então eu acredito que
o Andy, ele pode ser um grande vilão ali do passado e que isso se conecte, mas não sendo o Andy, de alguma forma eu acredito sim que as duas tramas que a gente tá acompanhando em paralelo, elas vão se conectar, até porque a série aqui, ela até agora não respondeu a gente, não de forma plausível, pelo menos, porque que a Darby tá ali. Não é como se o livro dela tivesse sido um tremendo sucesso, mas o que chamaria a atenção? Justamente que o que ela investigava ali no passado tá aqui no presente. Então eu creio que a trama, ela se conecta assim de alguma forma. No próximo episódio a gente já vai chegar à frente aí do meio da temporada, então provavelmente vai ter um desenvolvimento que leve mais a gente pra isso. E não acho que seria à toa, né, também a gente ter aí o Bill de primeiro assassino. É lógico, é uma grande motivação pra ela querer começar a investigar ali, mas como o Bill, ele também tava envolvido nessa investigação do passado e ele tinha levado tiro ali, creio eu que sim, as tramas elas se conectam. Não acho que é à toa que a gente tá vendo em paralelo. Não acho que é só pra introduzir coisas que a gente tá vendo aqui no presente, equivalentes ao do passado. Inclusive, eu gosto muito também dessa construção, né? De mostrar algo que a investigação ela foi, né, direcionada, e aqui ter algo um pouquinho similar. Mas enfim, eu tô extremamente empolgada com essa minissérie. Queria que já tivesse todos os episódios, mas também acompanhar semanalmente é super gostoso. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando? Conhecia a série, não conhecia? Vai começar a assistir? E deixa aí nos comentários também se você acha que as tramas se conectam de alguma forma. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!